Este programa é livre para todos os públicos. Hoje no Jornal Saiba Mais falaremos sobre a Operação Lava Jato. Você sabe o que é? Consequências no dia a dia? Crise da água. Quando voltará a chover? Existiu culpa dos representantes pelo povo? Tudo isso você saberá em poucos instantes. Bom dia! Bom dia. Hoje falaremos da Operação Lava Jato, investigação feita pela Polícia Federal para desvendar supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro na maior empresa estatal do Brasil, a Petrobras. Na primeira fase do processo foram expedidos diversos mandados de busca e apreensão, incluindo o do chefe da lavagem e doleiro Alberto Youssef, e do ex-diretor de refino e abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. A propósito da delação premiada, foi feito esses dois nomes citados anteriormente, e levantaram-se novos nomes, como o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, e Nestor Several. Levantou-se também nomes de partidos como PP, PMDB e PT. Foi formado um grande esquema entre empreiteiras que prestavam serviço à multinacional a construções de hidrelétricas e aeroportos. Após esse caso, onde vimos que o partido da Presidente da República está envolvido, levantou-se a ideia do impeachment, que seria levado ao presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e entraria em votação. Deveria alcançar 2/3 dos votos dos deputados, e posteriormente seria levado ao Senado para alcançar a mesma cota de votos e iniciar o julgamento. Muitas pessoas não sabem, mas se isso realmente acontecesse, quem iria assumir a presidência seria o atual vice-presidente Michel Temer. E caso o impeachment acontecesse até a metade do mandato da presidente Dilma, a população poderia ir até as urnas e escolher o seu próximo representante. Caso contrário, iria ocorrer uma votação indireta no Congresso Nacional. Agora vamos à entrevista do repórter Rodrigo Martins com o investidor Oscar Soares. Vamos lá, Rodrigo. Bom dia, Vitor. Bom dia, Nachelle. Estou aqui ao lado do senhor Oscar, que ele é investidor, e eu vou fazer algumas perguntas a respeito sobre o Petrolão, e do possível impeachment da presidenta Dilma. Senhor Oscar, eu gostaria que você me respondesse. Você sabe o que é a Operação Lava Jato? Sim, eu conheço a Operação Lava Jato. O que você poderia discorrer sobre mim sobre esse tema? Bom, a Operação Lava Jato ela foi iniciada pela Polícia Federal no sentido de verificar uma grande evasão de divisas. Dessa investigação resultou que essa evasão de divisas vinha de contratos com prestadores de serviço da Petrobras. Então daí o envolvimento, né, com toda a gama de políticos, né, e que vai resvalar também no centro do poder, na presidência, né? Certo. O senhor poderia nos informar sobre as consequências que essa investigação, que trouxe à tona toda essa corrupção, aconteceu na nossa vida? Bom, para o país, né, isso provocou uma perda de credibilidade, né, numa grande empresa estatal como a nossa, que remunera acionistas nacionais e acionistas internacionais, provocando um desconforto, né, uma desilusão com a política. Isso vai fazer com que muitos investidores pensem duas vezes antes de investir aqui no Brasil, porque a gente não sabe qual é a consequência, né, visto que se o problema ocorre de dentro do poder, como é que eu vou acreditar nisso? Então esse é o principal, meu principal problema, é a perda de investimento que a gente pode ter no país. E sobre esse possível impeachment da presidenta Dilma que todos estavam comentando? Eu acho mais difícil, né, porque o PT ele tem uma grande base aliada, juntamente com o PMDB, e diferentemente do ex-presidente Collor, que não tinha apoio parlamentar nenhum, né, eu acho muito difícil, pouco provável que isso ocorra. E outra coisa, caso saia a presidenta Dilma, assume o vice, que a meu ver também não tem a menor credibilidade, Michel Temer do PMDB, que para mim também não vai adiantar em nada para o nosso processo democrático. Para finalizar, por que você acha que a maioria das pessoas não tem ciência desse caso do Lava Jato? Eles apenas escutam no jornal e não resolvem se aprofundar?
A gente tem uma grande distância, a política brasileira ela faz o seguinte, existe uma grande distância entre o eleitor e o eleito, né? Você, a cada 4 anos, você tem que votar em alguém, né, para te representar, mas essas pessoas se aproximam na época da eleição e depois se afastam. Então, a quem eu vou reclamar? Ao presidente? Não tem, inclusive nem votei nela. Então, a quem eu vou reclamar? Ao meu deputado, talvez. Só que o deputado em quem eu votei, o deputado federal, era o Márcio França, é o Márcio França. Hoje ele é vice-governador de São Paulo, ou seja, ele saiu da vida política, né, da esfera federal para se atentar à esfera estadual. Então, a quem eu devo reclamar? Então, muitas vezes, talvez a própria ignorância seja melhor do que o conhecimento, porque eu saber dessa situação, saber o que está acontecendo e não poder agir é a mesma coisa. Muito obrigado pela entrevista, senhor Oscar. Voltamos com o estúdio, Nachelle e Vitor. A crise da água está afetando altamente os moradores da Grande São Paulo. Eles estão vivendo a pior crise hídrica dos últimos 80 anos. O volume útil da Cantareira, que é o sistema de represas criado nos anos 70, como resposta ao crescimento populacional, esgotou. Isso por conta das chuvas, que passaram a ser escassas desde o início de 2013. E com isso, a Sabesp achou que era melhor resgatar do volume morto, um sistema que fica abaixo das comportas, a água para solucionar esse problema. Porém, foi nessa parte que se intensificou a crise, porque não foi proposta uma conscientização na região. A crise hídrica não se formou da noite para o dia. Ela formou-se durante um certo tempo, com vários erros. Por exemplo, o mau planejamento do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, e também o aumento populacional e o calor intenso. Agora vamos para uma entrevista com a repórter Marcela Silva relacionada à crise da água. Bom dia! Bom dia. Hoje estamos aqui com o professor Michael da Escola Técnica Doutora Ruth Cardoso para fazer algumas perguntas sobre a crise da água. Professor, esse ano a Reserva Cantareira ela abastecia 9 milhões de habitantes de São Paulo, só que agora ela só está abastecendo 6,2 milhões. O que você acha disso? Essa questão dos recursos de captação, exceção de captação de água, né, que é hoje aqui no estado de São Paulo, é feito pela Sabesp, na maioria dos municípios, sendo que só os municípios menores, onde a responsabilidade disso fica por conta das prefeituras, existem os departamentos específicos, né, municipais que realizam esse procedimento de captação e tudo mais. Só que no estado de São Paulo todo a responsabilidade geralmente é da Sabesp, né? Essa diminuição em questão à distribuição do recurso da água, ela já é uma característica bastante evidente, justamente pelo fato do aumento populacional, né, nessas regiões, como a gente está falando de São Paulo, uma cidade, uma megalópole aí, bastante estruturada e habitada, né, com atividades comerciais, industriais e tudo mais. Essas atividades, em contrapartida, por estarem relacionadas com todo o esquema de impactação, né, do ambiente e tudo mais, esses contaminantes, essas partículas acabam alterando naturalmente um dos ciclos biogeoquímicos, que é muito importante para a manutenção da dinâmica, né, da Terra, da biosfera e tudo mais, que é o ciclo da água, né? Então, essas alterações que a gente pode considerar, por exemplo, alterações climáticas, alterações de dinâmica, por exemplo, geológica, acabam junto com esses contaminantes e essas atividades que agridem o ambiente interferem no ciclo da água e, consequentemente, os índices de precipitação eles vão diminuindo, né, cada vez mais, e o que interfere aí na falta do recurso, né, específico na natureza, que é de onde essas captações e distribuições para consumo próprio são provenientes. Então é natural realmente que essa captação ela diminua. Para você, qual foi o principal causador da crise? A culpa realmente é da população humana, uma vez pelo primeiro ponto justamente do aumento da população, e o segundo da gente consumir esses recursos
de maneira muito acelerada e sem nenhuma preocupação. Então vejamos, a gente tem a utilização de água em indústria, a utilização de água no comércio, a utilização de água para a produção agrícola, a utilização de água para a pecuária, por exemplo, que são, na verdade, todas as atividades que movimentam a economia do país. E além disso tem o consumo próprio, que a gente sabe que é totalmente importante para que o metabolismo de qualquer ser vivo aconteça. Então, juntando todos esses contextos, isso tudo é o que gerou essa problemática em relação ao esgotamento do recurso. Como você acha que pode ser solucionado esse problema? O primeiro ponto, que a gente consiga levar essas informações ao máximo da população possível e, ao mesmo tempo, garantir que essas informações elas sejam utilizadas por cada indivíduo que tem acesso a ela, justamente para que eles tenham essa tomada de consciência e comecem a mudar a sua postura em relação à utilização do recurso. O simples fato, por exemplo, de no banho a gente fechar a torneira para se ensaboar e tudo mais, a gente acha que não, mas é uma ação simples e que todo mundo fazendo já resolveria essa questão da distribuição, né, e do esgotamento do recurso. Então, o Brasil é um país extremamente atrasado em relação a essas questões de legislações que envolvem as atividades que podem e que não podem ser desenvolvidas em relação ao ambiente, né? O 225 ele coloca que a água é um recurso natural e um bem comum para todos os seres vivos. Então, não existe essa questão de, por exemplo, um indivíduo ele não poder ter acesso ao recurso ou até mesmo pagar pelo recurso, né? Então, o que a gente paga, por exemplo, do consumo que a gente tem em casa, a gente paga pelo tratamento do recurso, uma vez que as atividades poluidoras acabam comprometendo a qualidade, e a gente paga também pela distribuição dessa água do ponto de captação até o nosso imóvel, por exemplo. E como não tem como a gente, por exemplo, não devolver essa água depois de utilizado para o ambiente, né, que a gente utiliza e devolve, essa água ela também deve ser tratada para o seu retorno ao ambiente. Então, o que a gente paga, por exemplo, é justamente esse tratamento. E essas questões, principalmente que estão relacionadas com a parte de educação ambiental, na formação da sociedade, aqui ainda não é trabalhada com rigorosidade ou com tanta atenção como deveria ser, por exemplo, como os países desenvolvidos, né? Então, a medida prioritária nessa situação que a gente se encontra agora é justamente disseminar essas informações para a população para que elas tomem essa consciência e comecem a alterar a sua postura em relação ao recurso. Senão, nós mesmos que vamos ser prejudicados com a falta do recurso, né, daqui a pouco tempo, se essa problemática ela se manter assim, né, na verdade, nessa constância. Muito obrigada, professor Michael, foi uma ótima entrevista. Encerramos por aqui. Agora vamos ver durante os anos quais foram os fatos ocorridos. 2000. Houve um aumento populacional que implicou em uma seca de 2 meses, e os rios e barragens foram explorados mais do que eles conseguiam repor. 2004. A Sabesp aumentou o sistema Cantareira. 2005. A Agência Nacional de Águas ortogou a Sabesp para o uso do sistema Cantareira, reservado para fins públicos. 2013. O alto lucro obtido pela empresa de abastecimento da capital poderia ser reaplicado para o bem da população. 2014. Os paulistas viveram o pior tipo de racionamento, o racionamento disfarçado. Ficamos por aqui e essas foram as notícias do dia. Bom dia. Até a próxima. Suave. Essa Não é ruim. Experimenta. Guaraná Black. É horrível. É nada, é mó bom. Parece Pepsi. Nem bebeu. Nossa. Não, juro por Deus. cara dele. Minha cara. Bom dia. Bom dia. Estamos aqui hoje com o professor Michael, da Escola ETEC Doutora Ruth Cardoso.
que vai demorar um pouco, professor.